Agora Olha, então, sim, tá bom. Toda descabelada. Tem a ver com o meu tema, inclusive. tem a ver o quê? Com campo? Tem a ver com a minha sugestão de tema. Eu Adoro! ver isso no meu campo. Ai, ai. Muito bom. Muito bom, Lindude. Como você tá? Tudo bem, tô de TPM, né? Então tô nesse momento. Então, você vai colocar isso na roda. Eu já É, mas trouxe eu isso quero também, lembra? Teve uma vez que eu já. falei, né? Porque isso mexe com a gente, né? Ah, mexe, mas acho que é importante, né? Acho que é importante dividir, porque fala sinaliza como eu estou, né? Então, assim, Sim. né, e o que que isso significa, né? Desse momento que eu tô sentindo da TPM, que eu tô mais irritadiça, é, tudo meio que a flor da pele, assim. Então, a sensação é de uma reação mais reativa, né? Não significa que eu haja dessa forma, mas é como eu sinto, né? Mais reativa a, a, a resposta aos estímulos do dia que são do dia a dia e que em outro momento eu estaria me sentindo de um, não, talvez nem estivesse incomodando, mas como fica tudo muito sensível, né? A sensação é de uma reatividade mais interna do que externa, eu penso, né? Mas eu acho que é importante compartilhar, porque às vezes a pessoa percebe que tem alguma coisa diferente, né? E não sabe o que está acontecendo. Então é isso, já coloco para jogo. Muito bom, muito bom. E é curioso que tem gente até que brinca, né? Que o marido chega com chocolate porque já sabe que a mulher Ai, tá naqueles dias, né? Para credo. adoçar. Mas é isso também. Não significa é, que tem uma coisa pronta também, né? Porque vai muito do momento que a gente está com o ciclo, né? Às vezes pode ser que um chocolate não vá trazer o acolhimento necessário, de repente, né? Talvez. Mas é visto, né? Mas é visto, é olhado. Eu entendo que você está num momento, né, especial e o chocolatinho afaga a alma, digamos assim. É meio que, né, algo para, né, eu vejo como um cuidado. Eu vivi isso, então eu achei bonitinho, por isso que eu estou compartilhando, né? Entendi. E isso aconteceu. Então eu vi como um cuidado. Olha, eu sei que você está nesse momento e você gosta de chocolate, né? Então às vezes é a forma que o outro tem para dizer, olha, eu acolho esse seu momento. Então vai muito disso também, de como você encara esse presente, né? Esse ato. Eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que, mais uma vez, né? Tudo é comunicação também, né? É legal reconhecer, né? Esse gesto que é genuíno e ao mesmo tempo também que possa haver uma comunicação no sentido de se não for isso, depende muito do contexto, né? É isso que eu tô falando. Sim. E acho que depende muito do contexto, né? Que pode ser que o chocolate não vá me fazer sentir acolhida como eu gostaria, talvez, né? Mas eu acho que é apreciável, né? O gesto, a intenção genuína do gesto, né? Mas É eu, porque a pessoa que está ao lado é que sabe qual é a sua a, a, a sua, o seu gosto, digamos assim, né? No meu caso, naquela ocasião, era o chocolate. Então, quem está do seu lado é que sabe. Isso é se tiver que saber também. Eu estou trazendo uma experiência que foi acho que tem a ver, isso que a gente está falando, acho que tem a ver com o tema que eu quero trazer, que é, né, de colocar as coisas numa caixinha, que às vezes a gente já pressupõe, eu sei que a Gisele gosta disso, então se eu der isso daqui para ela hoje, ela vai gostar. Não necessariamente, né? O que eu quero dizer assim que para mim, por exemplo, é importante
que eu seja vista como um ser de possibilidades e não uma coisa pronta, sabe? Esse é o tema que eu quero trazer. Quando a gente coloca né, a gente tem essa tendência a colocar se colocar, é colocar o outro numa caixinha, o que é compreensível também, porque é uma forma didática que a gente tem de associar, né? Mas eu acho que é complicado quando a gente bota lá e não tira de lá, sabe? Entende o que eu tô querendo dizer? Eu entendo, sim, mas eu penso, Giza, que nós temos como natureza nossa, até por conta do nosso trabalho, e muito profundo nas questões, né? E nos entendimentos e nas reflexões. E nem todo mundo tem essa visão e está tudo certo. Então, essa questão da caixinha, às vezes a pessoa que está de fora acha que faz todo sentido, Sim, né? Que é isso. Porque é aonde a pessoa alcança esse entendimento do que o outro gosta. E a gente está em constante mutação, a gente está em constante construção. Mas nem todo mundo está nessa vibe, né? Nem todo mundo está olhando dessa forma. Então, eu entendo o que você está trazendo, mas também tenho esse outro olhar. Eu estou tomando muito cuidado da percepção do outro, né? Porque o outro tem o seu período, o seu momento, a sua forma de olhar, e eu tenho o meu, e está tudo certo. E aí, o meu tema hoje tem a ver com isso também, do que você está trazendo. Oi, Cris, bom Bom dia! Antes de dia, dia, Cris. bom dia. Tá com a crise de espirro aqui, que só. Minha voz tá linda. hoje está bom demais. É uma TPM, é uma crise de espirro. Eu vou te É dizer, o que viu? temos para Coisas que hoje. acontecem, ainda bem que você tá bem, né, Gisele? Então, é isso que eu tô falando. Eu tô bem, não é que eu não esteja, né? E trago a TPM junto comigo. E a gente está aqui, eu e a Manu, a gente já começou aqui a desenrolar aqui algumas coisas. Vamos fazer um sapatinho Já aqui, temos só no aí, crochê. né, já temos tema para colocar na roda. Então, o meu tema é as caixinhas que a gente coloca uns aos outros dentro. Hum, Qual o efeito disso? É isso que eu coloco na roda. Eu nossa, coloco na roda o sentimento de inadequação. Eu acessei essa sombra e está sendo fantástica a experiência. Então, gente, pensa. Pensa numa coisa que libera. Então, esse sentimento de inadequação quero trazer para a roda hoje. nossa, sentimento de inadequação é perfeito. Aí, Gisele, você falou isso, eu me lembrei da história da caixinha, eu me lembrei, eu vi uma live muito interessante, né, no Paranormal Experience, de eu não sei, é um espiritualista chamado Alexandre, acho que é Cúmino, ou Cumino, ou Câmino, uma coisa assim. E uma das coisas que ele estava ponderando lá, que é justamente essa questão da caixinha, são as definições que a gente faz e o quanto que isso altera a nossa percepção, né? Não sei nem se era isso que vocês estavam conversando, mas foi isso que me veio à cabeça, né? Faz Da sentido. questão de que você começa a ver as coisas dentro daquilo ali. Claro que a gente, sem definição, a gente não consegue agir, né? Primeiro a gente define a coisa, depois a gente age. Até para a gente perceber, né? Até para a gente poder lidar com a coisa. Se eu não sei o que que é, eu não consigo lidar com ela. Isso faz parte, é inerente ao ser humano. Mas, a partir do momento que a gente tem as coisas de quadradinho, a gente perde muito da capacidade também de perceber a coisa, né? Porque outras coisas ficam do lado de fora, ela é assim, as coisas são assim, né? Acontece isso. Falando aí do tema aí da TPM, eu faço parte do grupo das mulheres, né? Que não tem a menor ideia do que se trata isso, né? Eu nunca tive isso, eu nunca tive coisa nenhuma, né? Depois que
Na verdade, depois que eu deixei de ter cólica, eu não tinha a menor ideia quando é que ia a minha menstruação ia chegar, como é que era essa história. Nunca tive nada. Eu não sei o que que é. Então, isso para mim é uma grande interrogação, né? Mas sentimento de inadequação não, sabe, Manu? Porque é uma coisa que eu acho que eventualmente todos nós temos. Especialmente quando a gente está numa situação, no meio social, em que as definições do que você é, do que você gosta, do que você vai fazer, é tão importante. Basta que você esteja fora daquilo ali para que você. Qual é a sua métrica, né? Qual é a sua métrica? Quando a gente entende qual é aquilo que a gente está medindo, né? Quais são os óculos que eu tenho para ver as coisas, ou quais são os símbolos que eu uso, o significado, aí entra toda essa questão, se torna até um pouco mais fácil da gente entender, né? É interessante, eu tenho tido muitos sonhos em que eu perco a minha identidade. Olha só, eu com 66 anos ainda tenho sonho que eu perco a minha identidade, né? De que entendeu? Maravilhosa de Entendeu? compartilhar isso. Então, veja, que não era, aparentemente, sabe, eu estou no meu terço final de vida, né? Então, não é para eu não ter, perder minha identidade. E eu perco literalmente a minha carteira com todos os meus documentos. Eu não consigo achar. Mas isso Né? será não Eu é fico uma buscando caixinha também que a gente coloca? exatamente, Ah, exatamente isso. pessoa que é 60 a Exatamente mais, né, já tem aí uma maturidade, uma vivência, isso. já tem uma identidade construída, né? Que ideia é essa que a gente tem, né? De identidade e idade, né? Isso, entendeu? Então, como é uma coisa muito recorrente, aconteceu de sábado para domingo, né? Ontem eu acordei com um sonho, né? Eu estava com uma pessoa com quem eu tenho pouquíssima intimidade, inclusive, né? Depois foi que eu me lembrei quem era, e eu estava no carro dela e eu deixava todos os meus documentos, minha bolsa, com tudo dentro. Eu não tinha chave para entrar na minha casa. Eu não podia voltar para casa porque eu não tinha dinheiro, não tinha lugar que eu pudesse, eu estava sem cartão de crédito, eu não tinha minha identidade, eu estava num lugar que eu não sabia onde era, né? Então, eu não tinha chave da minha casa, como é que eu volto, né? E aí eu fiquei explorando, perguntando, você achou uma carteira assim, assim, assim? Aí ia nos lugares, aí a moça falou, tá, alguém deixou aqui, aí vinha com a bolsa desse tamanho, rosa, não sei o quê. Não, minha filha, não é isso. Ah, então, vai no... E eu fiquei procurando, até que acordei, né? Então, isso tem a ver com essas questões das caixinhas, tem a ver com essa questão da inadequação, que é óbvio que é algum processo interno que eu estou vivendo extremamente profundo, que está trazendo à tona a questão da minha própria identidade. Porque, na verdade, né, a identidade que eu construí para mim, com certeza, tem alguns elementos novos que estão chegando que tá batendo de frente. Essa não é sua identidade, né? Uhum. Essa não é sua identidade. Hoje ou mais, né? Pois entendeu? Então, deixa vir o novo, vamos sair da caixinha, vamos olhar, porque quando a gente se permite olhar para essa questão do inadequado, gente, como eu tô, né? Quantas vezes, né, Manu, eu sonho que eu estou num lugar, eu estou sem sapato, está todo mundo calçado, eu estou sem sapato, isso é inadequação diante da vida. De que as pessoas sabem fazer as coisas que eu não sei, né? Então, é a sua psique falando todo esse processo, né, de o quanto que você está se sentindo inadequado para uma situação. E que está tudo bem, graças a Deus, né, alguma coisa que vem, eu vou olhar para isso quando ela se clarear. Né? Mas, enfim, eu me lembrei porque você falou da questão da Então, caixinha. esse seria o seu tema de hoje, Cristi? Identidade? Seria perfeito. Acho que encaixa bem sobre isso aí. Uhum. E aí, Manu, quer falar um pouco mais sobre esse sentimento de inadequação? Vamos lá, então. É muito legal, né, o que a Cris está trazendo, porque, na verdade, quando a gente vê o sonho que ela perde a bolsa, na verdade, não é nem a questão da perda
de um documento, ou ele apenas é um significante. Na verdade, é a busca por algo, né? Tem a ver com esse buscar estar nesse processo constante de autodescoberta, né? De olhar cada vez mais na construção da nossa identidade, porque estamos nesse processo diariamente, né? Nessa transformação, nessa metamorfose. Isso faz parte da vida, né? E conforme a gente vai amadurecendo também, o nosso olhar diante disso tudo muda muito. E aí eu entro nessa questão da inadequação, porque é muito interessante que eu me percebi na virada do ano até hoje com esse sentimento, em vários flashes, né? Em momentos diversos com pessoas queridas, mas onde eu me percebi com esse sentimento e hoje eu vejo que a inadequação ela surge quando a gente quer ser diferente de quem somos, né? Então toda vez que a gente quer ser diferente do que nós somos, nós nos sentimos inadequados. E como a gente está nessa construção da nossa identidade, daquilo que faz sentido para a gente, o adequado é ser quem somos. E não mais buscar essa aprovação externa, né? E não mais querer que o outro nos diga como deveríamos ser, né? E aí que a gente sai dessa caixinha que você está falando, Giz. Porque é confortável estar nessa caixinha aonde o outro nos coloca e aonde a gente tem uma percepção de um todo, aonde a gente não expande. Mas para expandir, existe sim estar inadequada, porque a gente pouco importa com a opinião alheia. E aí é curioso, ontem uma amiga minha me chamou para lanchar e eu coloquei uma roupa super confortável, eu me senti super bem com a roupa, só que estava toda amassada. E eu não queria passar. E eu me olhei no Maravilhosa. espelho, toda Não amassada. tô afim. Não, tô assim. Aí eu perguntei, né? Passo ou não passo? Não vou passar. Soda-se, né? Soda, né? Como a gente fala, né? Enfim. Aí fui embora pro meu café. Aí aquela coisa da amizade que te vê por inteiro e não vê o estereótipo, né? Quando ela me olhou, ela falou: Nossa, você tá tão bonita, eu gostei da combinação da sua roupa. Eu falei: É isso. A pessoa te enxerga, ela não viu que a minha roupa estava amassada, ela gostou do complemento. E eu também pouco me importei se ela ia falar se estava bonita, se não estava bonita. Eu estava me sentindo bem. Mas quando, mulher? Quando? Eu tô com 44 anos, eu nunca fui assim. Então, isso está acontecendo porque eu estou disposta e realmente muita vontade de sair dessa caixinha, sabe? E eu estou realmente nessa construção dessa identidade, que é a duras penas, que é difícil, mas é libertador. E isso jamais seria possível se eu não tivesse com vocês aqui, né, elaborando isso tudo, olhando para isso tudo. Então, eu estou compartilhando com vocês essa minha experiência, que também veio de um bate-papo. Aí é engraçado como que é o campo. Quando a gente abre o campo para algo que a gente quer olhar, é automático. A vida nos traz experiências para que a gente sublime isso e que fique mais forte isso na gente. E na mesma semana isso tudo aconteceu. Eu queria colocar uma coisa no grupo familiar e eu estava com esse sentimento de inadequação. Ai, será que eu devo? Será que eu não devo? Não sei o que. Aí eu perguntei para uma pessoa querida, cara, eu estou me sentindo inadequada. Ela, mas por que isso? Eu falei, é mesmo, né? Mas por quê? E aí você está trazendo uma coisa que, né, que me faz refletir também, né? Na verdade, reforça algo que eu já penso, né? Que assim, realmente a gente não buscar aprovação é sinônimo de sofrimento, né? É constantemente a gente nutrir esse sentimento de inadequação. Quando a gente tá, só que por outro lado, pelo menos para mim, não funciona eu dizer eu não me importo com a opinião do outro. Eu acho que é muito difícil. Eu não consigo simplesmente não estou nem aí para a opinião do outro. Mas eu acho que isso que a gente faz aqui e os espaços onde a gente se permite receber acolhimento são importantes para confirmar. Eu acho que a gente não precisa de aprovação, mas confirmação. Nós somos seres de relação, né? Não adianta também só, eu
não estou nem aí para ninguém, porque daí entra no que a gente estava falando no comecinho, quando você falou, Gisele, mas às vezes a pessoa é o jeito, é a linguagem dela, é o jeito dela tentar se aproximar de você. E eu acho que isso é importante, né? Que o outro ter essa empatia. E aí, por isso que é tão importante essa comunicação também, né? Que eu possa dizer, eu aprecio o seu gesto, eu vejo que esse gesto é genuíno, é uma vontade de se aproximar, de me trazer um acolhimento, mas neste momento, sei lá, um exemplo. Um exemplo não, porque é verdade. Neste momento eu não estou comendo chocolate, porque eu sinto que eu estou precisando diminuir a quantidade de doce no meu dia a dia. Então, neste momento, não vai ser o chocolate que vai me ajudar a acolher a TPM. Mas você pode, por exemplo, me dar um abraço. Eu vou ficar muito feliz com um abraço. Então, eu acho que a comunicação é uma chave para a gente se permitir criar essas pontes, né, de conexão, quando, obviamente, existe uma vontade genuína de estar junto, né? Porque realmente tem pessoas que falam por falar, que não estão interessadas no em que a gente, em promover um bem-estar, né? Tem pessoas que às vezes estão ali só de uma forma reativa e não criticar por criticar, isso também não faz sentido, não é nutrição, né? Mas quando a gente se depara com relações que têm ali um desejo genuíno de se nutrir, a comunicação é chave, né? Então, Cristi, quando você fala desse momento também da identidade, para mim, nossa, faz muito sentido, porque eu também me vejo assim, nessa crise de identidade. Eu me lembro, eu conversei um tempo atrás com uma amiga de muitos anos que está morando nos Estados Unidos, já tem bastante tempo, e eu achei muito interessante quando ela falou que ela perdeu a identidade dela de brasileira quando ela começou a morar nos Estados Unidos, que até as brincadeiras em outro idioma fica difícil. Porque para você aprender a falar aquele idioma e entender qual a brincadeira, a linguagem é outra. Então, se eu vou tentar fazer uma brincadeira e traduzo literalmente, pode ser que não faça o menor sentido, ou até culturalmente também. Às vezes, naquela cultura, vão olhar e falar, o que ela tá falando, né? Assim, e a gente no Brasil ia, que engraçado. Então, né, também, e por que eu tô fazendo essa ponte do que eu estava falando com a identidade, né? Porque requer acolhimento, né? Eu acho que é assustador. Pelo menos eu percebo que quando ao me deparar com essa crise de identidade, tem momentos que vem meio que um desespero de ficar meio que sem referência. Caramba, qual é a minha referência, né? Então, qual é a minha casa? Qual é a minha referência? Qual é... sei lá, só queria dizer que é muito bom a gente ter essa rede que permite que a gente possa falar sobre e se acolher também, sabendo que tá tudo bem, né? Que tá tudo, faz parte do processo, né? Gisele, porque você tem um motivo real para estar nessa divisão, porque na verdade você está vivendo num outro país e você precisa se adaptar a ele integralmente. Parte de você precisa ser austríaca, né? Porque para que você consiga lidar com isso. Eu me lembro, eu tenho duas primas, né, que moram muitos anos no Canadá, e às vezes a gente está conversando e ela fica traduzindo para mim aquele objeto que é assim, 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 como é o nome? Porque eu não lembro mais, né? Aí eu digo, isso, é isso, é que eu não lembro, né? E tá tudo bem, eu acho que a gente quando está fora, por exemplo, né? Eu nordestina, passei por isso, né? Porque eu nordestina vim morar no Sudeste numa época em que a questão do preconceito era muito alta. Então, algumas coisas, alguns ritos, algumas coisas que a gente tinha, que era super natural lá, agora não, está tudo junto, misturado. Mas em 1969, não. Né? As coisas eram bem distantes, não era só uma questão do sotaque.
era uma questão de um monte de outras coisas, de nome de coisas que não coincidiam, né? Comidas que a gente não conhecia, né? Frutas que para nós eram uma coisa esquisita, porque a gente nunca tinha visto. Então teve todo um processo interno, as meninas eram muito pequenas, então passaram por isso bem. Mas para mim foi muito difícil, porque eu tive que fazer, deixar de construção de frase, né? Que que era comum, né? Lá, que aqui não era, e aqui podia, que criava um certo desconforto. E aí eu fui, né? Fui passando, então isso é super compreensível. E isso me fez lembrar, uma vez eu tive um cliente que tinha perdido a visão, né? E já era um senhor, né? E toda a angústia dele é que ele estava perdendo as memórias visuais. E aí eu fui conversar com pessoas que entendiam disso, né? Porque eu não era alguma coisa que eu pudesse dar um suporte para ele se eu não entendesse. E aí uma das coisas que quem era até lá acho que era até lá do instituto, eu não tenho certeza, né? Que era um psicólogo que trabalhava nessa linha, disse para mim, a primeira coisa que tem que acontecer, ele precisa mudar, ele precisa perder as imagens, porque se ele não perder as imagens, ele não vai conseguir se adaptar, por exemplo, com a mão. E ele vai ter que fazer isso, porque ele ficou totalmente cego, da noite para o dia, né? Uhum. Com 60 e poucos anos, quer dizer, chances zero, né, de acontecer, dele voltar que fosse fazer, nem sei se fez o transplante, não deve ter feito, né, na época, isso já tem, sei lá, uns 30 anos. E aí, essa questão da identidade, né? Então, tem determinados momentos na vida da gente que a gente passa por isso e a situação impõe você determinadas coisas, né? Feito a sua amiga lá, né? Tá nos Estados Unidos, agora ela é americana também, Uhum. Sim. né? Você falou uma frase, Cris, que eu achei bem interessante, que é a situação nos impõe a certas coisas, né? Quando a gente pensa em inadequação também, falando sobre identidade e estar na caixinha, a gente pode remeter ao nosso passado, né? A gente enquanto criança. Porque assim, imagina quando a pessoa já nasce introvertida, está numa família extremamente extrovertida, onde todos se colocam para fora e ela gosta do universo interior. E aí ela cresce escutando. Não, você tem que sair mais, você tem que falar mais, você tem que estar aqui, você tem que estar assado. O sentimento de inadequação vai ser uma constante no desenvolvimento dessa pessoa. Aí ela casa com uma pessoa extremamente extrovertida, que quer badalação, e ela prefere ficar em casa. Não, mas você não pode ser assim, você tem que ser assado, e ela tenta se enquadrar, se colocar nessa caixinha, de novo, a inadequação, né? Então, ela acaba se adequando a um universo na qual não é a natureza dela, na qual ela precisa estar para pertencer. E aí é quando a gente deixa de ser o que somos de verdade, né? E aí o sentimento de inadequação faz parte da nossa vida, né? E aí é curioso quando a Gisele fala a Gisele colocou uma coisa também, que agora me fugiu a palavra, mas essa coisa da importância da comunicação do outro para com a gente. Beleza, desde que não nos valide. O que eu Isso é o meu pensamento, tá, Gisele? Isso é minha percepção dentro do que a gente está trazendo. O outro pode sim se colocar da forma como ele achar melhor dentro da perspectiva dele, mas não que isso seja necessário para que eu me valide. E isso eu estou vendo a duras penas e com muito carinho para tudo isso, né? Porque quem calça os meus sapatos sou eu, né? Sim, com certeza. Então, assim, eu não posso esperar que o outro diga qual é o meu valor. Sim, Até não, para mas a construção dessa identidade tem que ter essa validação, e essa validação não é com externa. Essa validação certeza. é Mas é por isso que individual. eu tô falando de confirmação, né? Então, Confirmação. não Então é é tipo, eu sei validação. quais são, É isso eu aí. identifico os meus valores, né? Eu identifico o que que é importante para mim, e aí eu procuro espaços onde eu possa me nutrir disso.
Sim. nesse sentido. Aí soma. Aí Exatamente, soma. exatamente. Então, parte de mim, né? Tipo, eu identifico, por exemplo, né, que eu quero estar próximo da natureza é algo com o qual eu me identifico. Então, estar com pessoas que apreciam a natureza é uma forma de eu nutrir isso em mim também. Né? Isso não significa que eu vou me isolar do mundo e só estar com essas pessoas, mas estar nesse ambiente e me nutrir disso me permite ir para o mundo e justamente lidar com formas diferentes de perceber. Tem gente que vai achar que não tem nada a ver, tem gente que vai maltratar a natureza, tem gente que vai. Tem de tudo, né? E aí é isso. Estar nutrida disso me permite conviver, né? De uma forma que eu consiga ainda assim seguir me nutrindo. É nesse sentido, né? Sem dúvida. Porque se a gente for esperar que todo mundo valide ou concorde com o que a gente pensa ou como a gente se manifesta, aí vem, aí vem a inadequação, aí vem a gente começar a se a perder mesmo a essência da vida, né? Até desvitalizar mesmo, porque é o que vai acontecendo quando a gente vai sentindo cada vez mais essa inadequação e não se nutrindo do que é essencial para a gente, né? Inclusive, uma cliente me trouxe uma questão dela sempre se sentir inadequada num ambiente onde as pessoas têm dinheiro, porque ela não acha que ela tem o suficiente para estar naquele ambiente, até porque ela vem de um berço escasso. E é curioso pensar sobre isso, porque aonde está a nossa regra em relação ao valor, né? É interessante pensar, olha que curioso como é o campo também, né? A pessoa trazer algo dentro desse contexto no qual eu estou trabalhando, né? É muito legal isso, muito legal. E é isso, né? Por que que eu me sinto inadequado num ambiente, numa festa, onde as pessoas têm mais do que eu, mais, né, dinheiro? Isso é uma reflexão. Por que que eu não me sinto pertencente desse universo? Onde está o É, valor? e como que a gente se fortalece, né? Porque é isso, porque sair da caixinha, né? Se permitir sair dessa zona de conforto, de não conseguir mais identificar por um tempo qual é a nossa casa existencial, né? Ou a nossa casa no, no meio onde a gente está. É isso, é assustador, né? E como que a gente vai se nutrindo disso para que a gente possa ir encontrando essa nova caixinha, né? Que onde a gente vai se sentir bem, onde a gente vai fazer, onde faz sentido a gente estar. Então, é nessas experimentações em que a gente vai questionando, né? Questionando esses valores mesmo. Mas por que que eu não posso estar aqui? Né? Qual é o sentido de eu estar aqui? Como que eu quero estar aqui? Como que eu vou sentir o meu conforto interno, a minha segurança, a segurança de estar no mundo, né? A gente vai fazendo essas perguntas e se movendo de acordo com elas, né? Então, Cristi, eu quero te dizer, né, que você falou assim, faz todo sentido seu momento, né, você falando de mim, né? E para mim também faz todo sentido o seu momento, porque a gente, a gente sabe que em cada ciclo a gente vai ressignificando as coisas, né? Seja em relação ao nosso corpo, seja em relação aos nossos projetos profissionais, seja em relação a gente em relação à família, a gente em relação à morte, a gente em relação a tantas coisas, né? A gente passa por esses ciclos, então faz muito sentido também você estar vivenciando esse momento. Eu estou achando muito curioso, acima de tudo. Está tranquilo para mim, porque eu estou muito voltada para entender, para ver. Não estou nem interferindo, sabe?
eu estou só observando, eu estou naquela de olhar e dizer assim, bom, vamos ver como é que essa coisa se desenvolve. Deixa eu colocar algumas coisas aqui. É, eu particularmente acho, e aí vem como psicóloga, né, como pessoa, que a gente nunca vai estar numa situação que a gente não vai precisar de validação, porque a gente é ser gregário, né? Então a gente vai estar sempre trocando. A questão é como que a gente lida com isso, né? Por exemplo, né, vocês são pessoas muito próximas a mim. Quando eu preciso validar alguma coisa, eu vou até vocês. E a resposta de vocês validam aquilo ali que eu já tenho, né? Porque ou elas vão vir ao encontro do que eu estou pensando, ou elas vão vir de encontro. Seja lá com o que for, a validação está feita. Uhum. Se eu tenho isso numa proporção muito pequena, que é o sadio que eu acho, né, quando a gente se torna um adulto, está tudo bem, porque eu estou permeável, né? Até porque tem coisas que a gente vê no outro que às vezes a própria pessoa não viu. Ela está vivendo, mas ela precisa que alguém diga para ela, defina, às vezes uma palavra é o suficiente. Pombas, que nem a história do significado. Eu falei, pô, cacete, agora eu já sei como lidar com isso. Então, como a gente é um ser gregário social por natureza, pelo menos por enquanto, essas trocas elas são boas, são benéficas, né? Desde que a gente perceba, né, essa questão, né? É, você é de natureza mais introspectiva, você, por uma razão qualquer, você foi inserido num ambiente desde pequeno de uma situação extremamente ao contrário da sua energia. Deve ter um motivo para isso, né? Então, esse choque desde que você é pequeno. Mas é claro que quando isso acontece, você fica em dúvida com relação àquilo que você é. Por quê? Porque faltou do meio exatamente quando você precisava essa validação, esse alimento, né? Essa coisa que viesse para você e dissesse assim, ó, bem-vindo, né? Ainda bem que tem alguém que é sensível, que pensa, que observa, que é a questão do introspectivo, que é uma pessoa maravilhosa, porque ela tem uma imaginação extremamente fértil, ela observa, ela chega à conclusão, né? Ela vê as coisas que as pessoas não veem, porque estão muito voltadas para fora, ela é capaz de meditar, de trazer para si, de não só de nutrir, mas de gestar e trazer para fora, sabe? É uma energia maravilhosa essa. É claro que socialmente as pessoas podem não olhar muito bem, mas imagina, se todo mundo fosse botasse para fora, a gente já tinha se matado. Não saía nem das cavernas. Precisa desse tipo de energia, né? Uma outra coisa é essa questão da sua cliente. Eu tenho uma experiência muito peculiar. Eu fui à casa de um pessoal extremamente rico, muito rico, muito rico, muito rico, né? Desses assim, de morar na Vieira Solto com um apartamento por andar, o de cima só para roupa e o outro para o pessoal que servia a casa, só para você ter ideia, né? De mordomo, de garçom, de tudo, né? Então, você era excepcionado por um mordomo que pegava, dizia onde você ia sentar. E o que aconteceu? O pessoal começou a falar de um monte de coisa que eu não tinha a menor ideia, que eu não tinha nem participado, eu nem sabia o que era aquilo, né? E eu fiquei calada. Eu, para ficar calada no ambiente, é porque eu estou muito fora mesmo. Mas eram coisas, eram experiências que eu não tinha nem ideia do que era, porque era um mundo que eu não tinha acesso. E para eles, aí eu comecei a observar que para eles aquilo era muito natural. O que para mim era um espanto, para eles era como ir à feira, sabe? Como ir botar o chinelo havaiano. Era uma coisa, era a rotina deles. Até que o dono da casa ou percebeu isso, ou não, sentou do meu lado e começou a conversar, né? E aí a gente, aí sim, aí a coisa fluiu, porque ele começou a conversar sobre assuntos, sobre coisas que eu podia participar, e aí o grupo integrou na conversa, e aquilo ali passou, né? Mas se não tivesse sido, teria. Você imagina você ficar 4 horas, né? Foi um encontro que durou 5 horas. Bom, chegou a tal ponto, né?
Que a minha mãe quis ir embora e ele disse, não, Cristiana vai ficar aqui porque eu estou num papo muito bom com ela, você quer ficar, depois o motorista te leva em casa. Eu digo, você vai se incomodar de eu ficar aqui? Ele, claro que não, a gente está conversando, estamos tomando champanhe, está ótimo, não sei o quê. Quer dizer, ele abriu uma porta, né, mais próxima de mim. Então, se a sua cliente conseguir ter essa experiência, eu acho que diminui, né, essa sensação de inadequação, né? Porque eu estava me sentindo inadequada, mas eu estava mesmo, porque eu não consegui, eu não tinha o que trocar com aquilo ali. Eu não conhecia nada do que ele estava falando, né? Então, eu que tinha trazer isso, Cris. experiências. Você quer ver uma outra coisa, uma outra situação super curiosa? Eu fui a um encontro de intelectuais da área de filosofia. Gente, pensa numa coisa chata, né? Porque aqui, ó, nuvem. Além de ser um pessoal financeiramente muito além da gente, tinha questão do assunto todo ser algo que eu não domino, não sabia nem o que era, falando não sei o que, disso, que aquilo ali. Era um papo entre eles, né? E foi uma experiência, só não foi pior porque eu tenho meu lado introspectivo muito forte e eu vou para dentro e fico observando. Mas nesse eu não consegui participar a hora nenhuma, só fiz aprender ali, né? Então, às vezes o campo coloca a gente em umas situações engraçadas, né? E existe um mundo que a gente não se adapta? Sim, existe. Acho que de ambos os lados, né? Seja Mas porque tem, né? eu posso contar uma coisa muito legal que você está trazendo, Cris? Claro que a gente vai ter muitos mundos que a gente não se adapta, e está tudo bem. Mas eu acho legal essa sua permissão de ali estar, na questão de É, aprendizado, sabe? Nesse olhar de não julgamento. Porque é muito comum, quando a gente acha que algo é superior ou inferior, a gente olhar com julgamento e dizer isso isso não é aí. para mim. E aí a gente já sela aí uma oportunidade tremenda de aprender. Porque nessa primeira experiência que você traz, olha que curioso, você se colocou num lugar, né, de que você não fazia parte dali, mas ainda assim você trocou ideia com essa pessoa e a pessoa quis estender essa ideia. Porque da mesma forma que você não conhecia o universo dele, ele também não conhecia o seu. Exatamente. E aí é o grande barato disso, né? Porque a sua experiência é única e é isso que a gente tem que validar a cada momento, independente de conhecimento, independente de valor monetário, porque é isso, né? Faz parte da nossa experiência que eu acredito que a gente precisa ter um carinho, um olhar amoroso por isso, sabe? Porque tem coisas que só você pode dizer e ensinar, porque só você que viveu, né? E a gente não olha isso como um grande aprendizado e com um grande valor a trocar, porque a gente tem a nossa régua no valor de dinheiro, na beleza, no tamanho da bunda, né? Naquela roupa de grife. E infelizmente é dessa forma, é dentro de uma superficialidade. Então, muito legal isso que você está trazendo, sabe? Porque para mim faz tudo a ver, tem tudo a ver com essa coisa de ser adequada, porque você é você, né? O adequado está aí. Eu acho Muito legal isso. você falou uma coisa fundamental. Julgamento. Eu nem estava me julgando porque eu entendi que aquilo ali estava além do que era uma experiência pessoal minha, e aí não tinha nem por que eu tentar falar alguma coisa, porque várias coisas vão se passando pela sua cabeça, né? E eu fiquei na minha. Estava lá, né, petiscando o que tinha chegado lá, né? Talvez chegasse num momento que eu fosse ficar entediada, né? Ou eu ia ficar na minha, né? E, infelizmente, graças a Deus, naquela época não era época de celular para você pegar e se isolar, né? Eu ia ficar na minha, né? A minha mãe estava numa outra parte, conversando lá acho que com meu padrasto, mais alguém que estava lá, então a gente estava separado, né? Porque eram 3 ambientes, né? Então os convidados, o grupo maior estava onde eu estava, que foi aonde eu fui designada para sentar, né? E a minha mãe foi chamada junto com o meu padrasto, né? Para ir num outro lugar, né? E eles ficaram conversando lá, quer dizer, eu não tinha nem, né? E, infelizmente, graças a Deus, eu também não era nenhuma criança, né? Porque senão teria sido muito ruim, né?
Mas quando você fala essa questão de julgamento, eu realmente não estava, né? Eu estava aberta, né? Da mesma forma como eu estava lá na questão do grupo lá dos intelectuais de filosofia pura, eu comecei a perceber, aí eu comecei a ver a construção de frase que eles estavam usando, que para mim era fantástico, e português é uma coisa que eu me interesso muito, o tipo de verbo que eles estavam usando, comecei a ver essas coisas, a colocação dos adjetivos, conjugações de verbo que são difíceis, aquele negócio que você vê assim, plum, na minha cabeça, sabe? Eu falei, gente, olha que pessoal rico intelectualmente, né? Algumas posições, porque o resto, meu Deus, que encontro chato, dei graças a Deus. Quando o jantar acabou, eu pude voltar. E aí, estamos chegando no final do nosso É verdade. bate-papo de hoje. Como Tomé, chegamos? gostei de ver você aqui, seja bem-vindo, espero vê-lo mais vezes. Tomé, a gente se conhece há um bocado de tempo. Oi, Cláudio. Cláudio Né? também. É. Já tem lá, Tomé, a gente se conhece, deve ter uns, sei lá, uns 13, 14 anos por aí, né? E, e a gente sempre se fala, né? Então, mas eu nunca tinha visto você por aqui, viu, Tomé? Só sempre trocou outro nome. Dá um Giliane jeito. também. Muito bom. Tinha uma outra pessoa que agora não aparece para mim aqui. Giliane, Cláudio, E Tomé. Remos. O Tomé é o É, Remos? Ah, é, é, entendi. é, um, é uma forma de pegar seu nome e fazer umas combinações matemáticas e sai uma outra coisa. Isso tem uma outra vibração. Tem uma ciência por trás disso. Eu nunca fiz, não, mas tem. Eu tenho um primo que gosta muito disso, ele também tem. Aí ele que me explicou isso. Né? Eu falei, Legal. de onde surgiu esse nome? Ele falou, não, isso é uma combinação matemática que tem a ver com energia e tal. Aí saem os nomes assim, ó, como esse. Ai, Ok, meninas, gente. Muito bom estar com vocês. Muito bom. Tô sempre. a Xuxa agora. Muito bom estar com vocês. Muito bom brincar com vocês. Viu? Depois Mas é de tanto verdade. tempo, É muito bom ela brincar ainda com é uma vocês. professora. É muito bom estar com vocês. É muito bom a gente ter esse momento, né, de se conectar, que significa muito para mim, assim, a gente estar aqui e ter a oportunidade também de compartilhar com outras pessoas também. Não, é fundamental mesmo, né? Eu adoro esse nosso bate-papo, né? Eu acordei hoje de manhã, né? Porque eu acordo muito cedo, né? Então, na verdade, hoje eu acordei, era umas 15 para as 5, né? Aí, porque ontem meu dia foi literalmente de cama, eu achei até que eu ia ter dificuldade para dormir, né? Então, eu estava completamente indisposta. Até a Manu falou, nossa, será que amanhã você está em pé? Eu falei, eu quero estar em pé. Eu só não vou para o Pilates porque não acho que seja conveniente, não. Eu não estou Ah, bem. E a gente nunca sabe o que é que tem para você sair para ficar espalhando coisa para as outras pessoas também não é legal. uhum. Então, eu vou aproveitar, vou dar uma continuação, uma tarefa que eu e a Manu temos para amanhã. Eu também vou pegar nisso hoje. Eu, não, a minha já está 75% dela pronta no caderno, mas ainda nem foi para o computador. Então, ainda tem que fazer um monte de coisa. Eu vou aproveitar, agora de manhã vou fazer isso, né? E estou achando ótimo, né? Porque eu estava lá dentro e daqui a pouco meu nariz parecia uma cachoeira. Falei, "Ih, pronto, é agora." Aí por isso que eu passei uma coisa para vocês, que eu estava entrando depois, que eu ia tomar um remédio. E qual a Oi. palavra que você finaliza? Eu quero finalizar com uma frase. É, Adequado é ser o que somos. Eu finalizo com isso, que o adequado é ser o que somos. Eu Eu acredito que completo, somos um constante vir a ser. isso aí. Perfeito. já que a questão é frase, vamos lá. Nada é permanente. Tudo está em constante mudança. A gente Mutação. esquece isso, É, né?
Quadradinhos, É identidades, momentos, a gente está mudando o tempo inteiro. O tempo todo. verdade. Ah, Tá? eu adoro acompanhar os seus movimentos. Vocês me inspiram. Oh, é recíproco, É mulher, muito recíproco. recíproco. Meninas, Até ó, porque os movimentos acontecem porque estamos em comunhão. isso é Temos Verdade, essa rede. verdade. Sozinho a gente não consegue. verdade. Isso é verdade. Beijo, minha Beijo. querida. Uma ótima Manu, a semana gente para vocês. se fala, se encontra, Com tá? certeza. Melhoras, Ah, Cristi. obrigada, já Obrigada. está melhor. Tá sim. Obrigada pela presença Tchau. dos Até amigos. Estou com de Deus. encontro visual até segunda-feira. Isso. Tchau, tchau.